Turma, sejam bem-vindos a mais um Descomplicando a Enfermagem. E o tema de hoje é controle de hemorragia no atendimento pré-hospitalar. Você que é médico, você que é enfermeiro, você que é técnico, você que é operador de primeiros socorros, você que é operador de APH, essa aula é importantíssima para você. Inicialmente, eu quero falar para você do conceito de hemorragia, que o PHTLS traz, o nosso livro de cabeceira, que é o extravasamento de sangue. Esse sangue pode ser para fora ou para dentro do coração ou de alguma cavidade. Sendo assim, eu tenho justamente a classificação da hemorragia, os tipos, que ela pode ser uma classificação anatômica, de acordo com o vaso atingido, uma hemorragia arterial, uma hemorragia venosa e uma hemorragia capilar. Sendo que em um cenário crítico, a hemorragia, obviamente, de uma artéria, ela vai trazer um comprometimento muito maior a essa vítima, podendo levar ela a um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico mais rápido. Dentro da classificação do tipo dela clínica, eu tenho justamente a interna e a externa. Nós vamos falar justamente de técnicas de controle de hemorragias internas e técnicas de controle de hemorragias externas. Para essas técnicas, nós utilizamos justamente o termo que é controle de hemorragia nesses atendimentos. Para controlar uma hemorragia, basicamente eu tenho 5 técnicas descritas que a gente pode utilizar aqui com toda segurança e salvar uma vítima de um sangramento de uma hemorragia sanguinante. São técnicas que nós utilizamos justamente para controlar esse sangramento. E a primeira técnica que vamos falar é a pressão direta. A pressão direta, como o próprio nome diz, eu faço uma pressão direta no local justamente para conseguir controlar esse sangramento. A segunda técnica é a técnica de preenchimento de ferida. Eu preciso preencher essa lesão. Quando eu tenho um ferimento por arma de fogo, que ele seja um ferimento profundo, eu posso preencher essa lesão para alcançar um campo de pressão no vaso onde foi atingido e assim fazer esse controle com mais eficácia. E depois eu tenho a técnica de curativo compressivo. A técnica de pressão direta e de preenchimento de ferida obrigatoriamente tem que terminar com o curativo compressivo. Fiz a pressão no local, preenchi a lesão, eu tenho que terminar, para manter aquela pressão no local, eu tenho que terminar com o curativo compressivo. Existe uma técnica descrita também no PHTLS, que é o IT Clamp. O IT Clamp é um equipamento que a gente utiliza para lesões, para ferimentos lineares, onde eu faço uma aproximação da borda nesse ferimento linear, fazendo assim esse controle e salvando essa vítima de um sangramento. Ainda eu tenho no mercado os agentes hemostáticos. Os agentes hemostáticos, eu vou colocar ele dentro da lesão e existe 2 tipos. Eu tenho o Celox, que ele vai fazer justamente um contato direto com o sangue e vai conseguir controlar esse sangramento a partir de fazendo um tamponamento no local e auxiliando justamente nesse controle de hemorragia. E também eu tenho o Celox Rapid, que esse Celox Rapid vai dar continuidade a esse controle de hemorragia com mais rapidez. Em uma pressão direta, onde eu coloque um agente hemostático, eu posso, com esse agente hemostático, diminuir o tempo da pressão direta de 5 a 10 minutos para 3 a 5 minutos. Sendo assim, eu ganho porque a sobrevida desse paciente vai ser maior. Se eu tiver o Celox rápido, até 2 minutos eu posso fazer esse controle, porque ele vai ter um contato direto e vai justamente auxiliar nesse controle da hemorragia. Terminando assim a colocação do agente hemostático, eu venho com a pressão direta. Depois da pressão direta, eu venho com o curativo compressivo e encaminho esse paciente para as unidades de saúde. Eu tenho ainda uma 4ª técnica que nós podemos utilizar, que é o torniquete de extremidade. Esse aparelho, o torniquete de extremidades, ele pode justamente salvar uma vítima com uma lesão exsanguinante em extremidades. O torniquete ele tem algumas especificações e algumas técnicas para ser utilizado.
Por isso, essas técnicas têm que ser dominadas para que eu aplique ele de forma correta nestes pacientes que necessitem. O que é que vai acontecer com o tourniquet? Você vai precisar justamente ter um tourniquet primeiramente homologado pelo TCC, que é o Tactical Combat Care, que faz a homologação nos Estados Unidos desses equipamentos. E sendo ele homologado, você vai dominar a técnica para utilizar nesse paciente. Vamos passar para você a autoaplicação, você aplicando em você, em uma situação que você precise, e a aplicação no companheiro também, porque você pode utilizar em um membro inferior ou no membro superior, sendo que essa técnica ela precisa ser muito bem estudada, porque tem alguns detalhes que você precisa saber. Por exemplo, as grandes perguntas: quanto tempo eu posso utilizar esse tourniquet? Esse tourniquet pode ser colocado no paciente até 2 horas e 30 minutos, que neste deslocamento você vai observar esse paciente justamente para ver se o tourniquet foi colocado de forma eficaz e controlou aquele sangramento. Esse tourniquet tem que ser colocado o mais proximal do esqueleto apendicular para que ele não fique próximo à lesão. Ele tem que ser aplicado de forma alto e apertado, e a partir do momento que eu giro o molinete e termino a aplicação, eu coloco o tempo. Checo o pulso para ver se o paciente ele tem pulso. Se eu fechei a torneira, coloquei o tourniquet de forma eficaz, o paciente vai ficar sem pulso. Ele ficando sem pulso é porque o seu tourniquet foi colocado de forma eficiente e você acabou de salvar uma vítima que poderia ter evoluído para um choque hipovolêmico do tipo hemorrágico. Aonde estão essas grandes referências? As referências estão no Stop the Bleed, que é o controle de hemorragia, que foi justamente retirado do Hearts for Consensus, que foi um consenso americano que aconteceu, e a partir disso eles criaram um mnemônico, eles criaram um infográfico, um algoritmo justamente para fazer o passo a passo do atendimento de uma vítima com sangramento e parar esse sangramento. E o livro de cabeceira, que é justamente de todo o profissional de trauma, é o PHTLS, que é o Pré-Hospital Trauma Last Support, suporte de vida ao politraumatizado no atendimento pré-hospitalar. Dentro dessas referências está contida todas essas informações que a gente trouxe aqui. Forte abraço e até a próxima.